Grandes impérios de civilizações. História visual do mundo. A Idade do Ferro. A Idade do Ferro evoca imagens de um relato absolutamente épico. O ferro foi uma fonte incessante de riqueza e de indústria, desde que a arte de sua fundição e suas técnicas de fabricação foram desenvolvidas pela primeira vez no leste da Ásia Menor, há aproximadamente 3.500 anos. Foi uma descoberta magnífica. Num prazo de 500 anos, ao redor do ano 900 a.C., tinha se expandido a Índia, e 300 anos mais tarde a China. Ao redor desta época chegou aos povos celtas da Europa Central e do Norte, e ao cabo de outros 500 anos também era utilizado na África, ao sul do Saara. Havia começado a Idade do Ferro, uma era que duraria quase até os nossos próprios dias. O que tinha começado como uma inovação que permitia às tribos antigas armar-se com instrumentos de ferro e que permitiria aos agricultores fabricar utensílios mais eficazes para lavrar a terra, conduziu, muitos séculos depois, a uma situação na que o ferro e o carvão se converteriam na espinha dorsal da indústria, até que seu lugar fosse ocupado pelo aço, pela eletricidade e pelo petróleo. Fazendo uma retrospectiva desde o ponto de vista do século XX, a descoberta do ferro aparece como algo transcendental, quase um passo decisivo na história do mundo que afetou de diferentes maneiras e em diferentes momentos a diferentes partes do mundo. As antigas civilizações dos vales dos grandes rios, como o Tigre e Eufrates, o Nilo, o Indo e o Rio Amarelo na China, não conheciam a arte de fundir o ferro. Utilizavam cobre e estanho para armas e adornos de bronze. Muitos maravilhosos exemplos desta arte sobreviveram. Este é o motivo pelo qual, em ocasiões, estas civilizações são denominadas impérios da Idade do Bronze. Em algumas zonas, o cobre e sua liga, o bronze, foram trabalhados durante 2000 anos antes que o homem aprendesse a fabricar o ferro. Embora os minerais de ferro sejam extraordinariamente comuns, muito mais que os do cobre e do estanho, a tecnologia para sua produção resulta muito mais difícil que a fundição do cobre. Só certos tipos de minerais produziriam ferro com a tecnologia disponível na época em que aqueles povos prosperaram. A temperatura mínima de fundição é muito mais alta para o ferro do que a do cobre ou o estanho. A fundição do estanho e sua passagem a moldes é relativamente imediata, como nesta reconstrução moderna. Essencialmente, este processo continua sendo o mesmo até os nossos dias, e as modernas fundições que trabalham o bronze ainda aplicam procedimentos similares. Esta é a técnica da cera, já pouco usada, que ainda é empregada em algumas fundições modernas de bronze, na que a cera é colocada num molde com a forma do objeto que se quer produzir. O metal derretido é vertido à continuação no molde para substituir a cera e tomar assim a forma do objeto a ser fabricado. Quando o metal se encontra já frio e solidificado, se retira o molde lentamente e o bronze se faz visível. O
ferro não pode ser colocado em moldes como o cobre ou o bronze. Deve continuar a ser trabalhado pelo ferreiro e, segundo as condições do forno, sua qualidade pode variar consideravelmente, variando de um ferro maleável, inadequado para as armas, até uma forma de aço difícil de trabalhar. A elaboração moderna do ferro é o último elo de um longo processo que nos faz retroceder 3.500 anos, à época em que se fabricou o ferro pela primeira vez. Inicialmente era uma raridade, mas em breve começou a ser fundido a partir dos minerais do leste da Ásia Menor. Nos textos hititas se mencionam espadas e inclusive estátuas de ferro. Os movimentos de população na Ásia Menor ao redor do ano 1200 a.C. ajudaram à difusão dos conhecimentos do uso do ferro por todo o Oriente Médio e muito além, mas as armas de ferro continuaram a ser privilégio da realeza e da nobreza. Até o ano 900 a.C., os exércitos assírios não puderam dispor de punhais de ferro, mas no ano 700 a.C., à medida que se melhorava a tecnologia do ferro, este começou a ser utilizado para uma grande variedade de ferramentas e utensílios. O período que havia conduzido ao advento do ferro foi pródigo em conflitos. Porém, ao redor do ano 2000 a.C., as antigas civilizações da China, Índia, Mesopotâmia e Egito, como pequenas ilhas num mar de barbárie, eram atacadas por todos os lados. Desde os seus primórdios, a riqueza e o luxo de suas cidades, especialmente na Mesopotâmia, foram uma tentação irresistível para os membros das tribos vizinhas, ansiosos por saquear seus tesouros. Uma das características destes salteadores era sua mobilidade. O cavalo havia sido domesticado nas terras das estepes, entre Europa e Ásia, onde hoje em dia se situa a Ucrânia. A destreza sobre um cavalo ainda é importante para estes cavaleiros mongóis de hoje, como o era para as tribos e os povos de 4.000 anos atrás, cujo êxito dependia de sua habilidade na luta enquanto se deslocavam velozmente a cavalo. Ao redor do ano 2000 a.C., tinha se difundido à Europa e ao Oriente Médio. Os Urrianos, um dos grupos que utilizavam cavalos, estabeleceram um poderoso reino ao noroeste da Mesopotâmia, que alcançou seu esplendor por volta do ano 1500 a.C. Utilizavam a carruagem rápida puxada por cavalos e, através do seu contato com a Síria, Babilônia e Egito, difundiram seu uso por todo o Oriente Médio. A carruagem foi utilizada em ocasiões na guerra como meio rápido de transporte de um ponto a outro do campo de batalha, e algumas vezes como esporte, como se pode ver neste prato de ouro fenício. Por volta do ano 1200 a.C., o advento da cavalaria que se deslocava rapidamente trouxe consigo uma revolução na arte da guerra. Quando os cavaleiros puderam contar com armas de ferro, demonstraram ser uma força que não se podia conter, com um poder militar muito superior ao de qualquer exército de infantaria, por muito organizado que este fosse. O cavalo, a carruagem, os cavaleiros das cargas de cavalaria, a difusão gradual das armas de ferro, tudo isso se somou a um conjunto de contrastes tecnológicos que separam a Idade do Bronze, do ano 2000 a.C., da Idade do Ferro, dos últimos 1000 anos antes de Cristo. No oeste, a civilização minoica de Creta foi destruída por volta do ano 1450 a.C. por invasores de terra firme, os micênios. Estes, à sua vez, foram destruídos uns 200 anos mais tarde por uma onda de invasores bárbaros do norte provistos de armas de ferro, os dórios, provavelmente. Knossos, a capital minoica, foi saqueada e também Micenas e outras cidades fortificadas do Peloponeso. A antiga e florescente civilização dos Egeus foi apagada. A escritura e muitas outras artes desapareceram. No século XII a.C., uma noite escura cobriu toda a região mediterrânea, até a aparição das grandes cidades-estado, como Troia, Esparta, Atenas e Corinto,
uns 500 anos mais tarde. Na Índia, a civilização do Vale do Indo teve o mesmo destino. Por volta do ano 1500 a.C., foi assolada pelas tribos bárbaras do norte, provavelmente invasores procedentes do antiplano iraniano, de regiões além da grande cordilheira montanhosa do Hindu-Kush, que se autodenominaram ários, um ramo da família de povos indo-europeus, cujas ramificações ocidentais invadiram a Grécia. A civilização do Indo desapareceu e em seu lugar se foi formando gradualmente uma sociedade primitiva no Vale do Ganges. Ao redor do ano 400 a.C., o único grande reino que existia era o de Magadha, com uma magnífica e nova capital, Pataliputra, a moderna Panda, que controlava os mais ricos depósitos de minério de ferro e dominava as rotas comerciais do Ganges. Este foi o núcleo do primeiro grande império indiano, fundado depois do ano 332 a.C. por Chandragupta Maurya e ampliado pelo seu neto Ashoka, que reuniu sob seu domínio quase toda a península indiana. Inclusive, o Egito, protegido pelo deserto, não escapou ao impacto da cavalaria inimiga. Invasores da Ásia, conhecidos como Hyksos, se apoderaram do delta e do vale baixo do Nilo, governando estas regiões por mais de um século, até que foram expulsos no ano 1570 a.C. Porém, foi a Mesopotâmia a que experimentou os ataques mais persistentes. Dois grupos diferentes de bárbaros concentraram seus ataques nos centros civilizados. Os semitas, um povo do deserto sírio, e os hititas, indo-europeus, que se infiltraram através do Cáucaso e a partir do oeste do Mar Negro. O resultado foi uma constante aparição e destruição de impérios à medida que uma tribo de bárbaros deslocava populações ou conquistava as terras de seus rivais. Os Hurrianos das terras altas da Armênia, os Casitas das montanhas Tardas, os Hititas da Ásia Menor, os Caldeus do deserto da Arábia, os Arameus, Mitanos, Medas e Persas. Entre todos estes, dois grandes impérios finalmente surgiram, o dos Hititas e o dos Assírios. Os assírios foram conquistadores sem piedade e afortunados construtores de impérios. No ano 650 a.C., seu império, com sua capital Nínive, compreendia toda a Mesopotâmia, Palestina, Síria e Egito até o sul de Tebas. Dispunham de armas de ferro, de um exército disciplinado e de uma eficiente burocracia. Mas as hordas medas e escitas acabaram com o Império Assírio, e no ano 612 a.C., uma coalizão de inimigos destruiu Nínive e pôs fim para sempre ao papel da Assíria na história. Seu lugar foi ocupado primeiro pelo Império Meda e depois pela Pérsia, sob o comando de Tiro o Grande, que iniciou a instauração de outra grande estrutura imperial, o Império dos Aquemênidas, que floresceu poderosamente até que Alexandre Magno destruiu totalmente sua capital, Persépolis, no ano 330 a.C. A chegada do ferro tinha sido testemunha de uma longa e turbulenta era. Mas este período também ocupou um lugar positivo na história humana. A área civilizada aumentava gradualmente. Entre os anos 2000 e 1000 a.C., uma série de comunidades surgiram ao longo das ribeiras dos rios e das planícies costeiras do sudeste da Ásia, de Bengala ao sul da China.
Embora o legado cultural das civilizações da Idade do Bronze, de Creta e do Vale do Indo tenha desaparecido, na Mesopotâmia e no Egito a civilização sobreviveu com ligeiros retrocessos locais e passageiros. Os bárbaros que se tinham apoderado dessas regiões queriam desfrutar do que haviam conquistado, não destruí-lo. Os assírios se consideravam herdeiros e guardiões da civilização suméria e babilônica. Muitas das inscrições reais assírias não foram escritas em idioma assírio, mas em babilônico normalizado. Recompilaram e conservaram a literatura do passado mesopotâmico, copiaram sua arte. Adoraram antigos deuses como Ninhursag, a deusa da fertilidade. Deste modo, a Ásia Ocidental continuou a ser predominante ao longo dos séculos até a invasão de Alexandre Magno e a destruição do Império Persa no ano 330 a.C. Além disso, a descoberta do ferro e a rápida difusão do seu uso deu vazão a novas e grandes possibilidades de progresso, porque não só proporcionou armas para os invasores, mas também ferramentas muito mais eficazes para os agricultores que cultivavam a terra. A China experimentou a revolução do ferro mais tarde do que o Ocidente. A técnica do ferro fundido foi a primeira introduzida para trabalhá-lo, e assim desde o começo foi possível a produção em série de peças fundidas. A fundição do ferro se converteu num grande negócio dirigido pelo Estado e pelos industriais a partir do ano 300 a.C. Uma das primeiras civilizações da Idade do Bronze, os Suguns, estava confinada a férteis terras ao longo do curso médio do rio Huanghe, o Rio Amarelo. Com a introdução do ferro por volta do ano 600 a.C., tudo isto mudou. Colonizadores do norte se deslocaram para o leste, a grande planície, e para o sul, a abundante bacia do Yangtze, desmatando e drenando o solo à medida que avançavam. Os reis Chue estenderam gradualmente sua influência sobre os diferentes domínios, e as novas terras reclamadas foram então submetidas diretamente ao controle real, dado que as rendas eram arrecadadas diretamente pelo tesoureiro, o que permitiu o desenvolvimento de uma sofisticada burocracia. O câmbio consolidou-se quando, no ano 221 a.C., uma nova dinastia, a Qing, unificou toda a China e reconstruiu e reforçou a Grande Muralha como uma barreira defensiva contra as tribos nômades do norte. A Grande Muralha Chinesa tem hoje um comprimento de uns 2.500 quilômetros, com uma altura média de mais de 9 metros. O governo dos Qing, rigoroso e exigente, provocou uma reação, e até o ano 202 a.C. o governo imperial não pôde ser restabelecido pela dinastia Han, que estendeu novamente o território submetido à autoridade imperial. Sob o grande imperador Hang Buti, que governou do ano 140 aos 87 a.C., a China firmou-se como uma das grandes potências mundiais. Sua população continuou multiplicando-se, até que no ano 2 depois de Cristo se realizou o primeiro censo que se conserva, que compreendia uns 57 milhões de habitantes, estando a maior parte da população concentrada ao longo da planície do Rio Amarelo. O período seguinte ao advento do ferro foi testemunha de grandes avanços no governo, embora muitos dos novos impérios surgidos após o longo período de turbulências estivessem em mãos de autoridades militares. Asoka, o unificador da Índia, possuía um exército fixo de 700 mil homens, com 10 mil carruagens e 9 mil elefantes. O rei da Pérsia possuía um regimento de choque de infantaria pesada, a ponta de lança do seu exército. 10 mil homens conhecidos como os imortais, como se pode ver nestes azulejos de Persépolis.
Ciro, o fundador do Império Persa, e posteriormente Dario, combateram em repetidas campanhas as incursões da hábil cavalaria escita, procedentes das estepes do norte do Mar Negro. Na China, Buti levou a cabo campanhas similares contra os Xiongnu e ao mesmo tempo estendeu a Grande Muralha construída pelos seus predecessores chineses muito mais a oeste. O resultado desta nova medida de segurança foi um rápido crescimento do comércio. No reino persa da Ásia Central, Dario construiu uma grande estrada real que se estendia a mais de 2.500 quilômetros desde Susha, ao norte do Golfo Pérsico, até Sardis, na Ásia Menor, não longe das costas do Mar Egeu. Na Índia, uma estrada similar se estendia desde o delta do Ganges até Tashira, no distante noroeste, perto do desfiladeiro de Kiber, onde se encontravam as rotas das caravanas do oeste com a Pérsia e o Oriente Médio, e ao norte com a Ásia Central. Na China, a capital dos Shang, Chang'an, uma cidade de 250 mil habitantes, se achava no centro de uma rede de estradas. Todas estas obras denotavam um governo eficiente, uma das características dos novos impérios. Em Persépolis, Dario, o Grande, reorganizou o império em 20 províncias com um amplo código de leis, impostos equitativos e uma moeda estável, todos os elementos básicos de uma administração moderna. Examinando o período em sua totalidade, o avanço decisivo é o nascimento das grandes civilizações regionais. Os impérios Qin e Han, na China, o Mauryan, na Índia, e o fundado por Ciro, na Pérsia, abrangiam regiões completas e entre todos compreendiam quase todo o continente asiático, do Oceano Pacífico no Oriente até as margens do Mar Egeu. Com esta expansão haviam aparecido novas formas de governo e novas formas de administrar os vastos territórios imperiais. Só o Ocidente encontrava-se atrasado, ainda nas margens mais afastadas do mundo civilizado. Mas quase no mesmo momento em que o primeiro imperador da dinastia Qing, Qin Huangdi, unificava a China no ano 221 a.C., uma nova potência surgia no Ocidente. No ano 241 a.C., Roma, influenciada pelas mais antigas conquistas da civilização grega, se embarcava no caminho da expansão imperial e que no transcurso de 2 séculos converter-se-ia em dona de um vasto império mediterrâneo, que a igualaria ao grande império Han no Oriente. Uma vez mais, o mapa da história do mundo estava prestes a mudar. E outro ato do drama humano estava a ponto de começar.
Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. Grécia e Roma. Europa, que continuou sendo um remanso de pequenas comunidades agrícolas, se incorporou com atraso ao processo da civilização. Durante o milênio anterior a Cristo, houve um grande incremento da população no norte da Europa, onde começaram a ser cultivadas grandes extensões de terra pela primeira vez. A expansão local deu lugar a migrações a lugares escassamente povoados. Nesta era, apareceram as primeiras e florescentes civilizações europeias, os mundos clássicos de Grécia e Roma, que estabeleceram tradições que ainda se conservam em nossos dias. Na antiga Grécia, é onde se acham as origens da tradição democrática que se reflete, embora de forma diferente, nas câmaras dos parlamentos. A mesma palavra democracia significava poder do povo. Este ideal encontrou sua expressão na cidade-estado de Atenas. Hoje é adotada não só por muitos governos, mas também por organismos internacionais, como as Nações Unidas, que reconhecem a igualdade soberana de seus membros. Por outra parte, devemos observar os romanos para encontrar as origens do pensamento legal. Quase todas as nações da Europa continental possuem códigos legais de estrutura romana. Na Grécia surgiu o espírito da investigação científica e a procura do significado e da beleza das coisas. Seus matemáticos, seus filósofos, como Sócrates, estabeleceram princípios que ainda se ensinam nos colégios. Seus escultores e arquitetos desenvolveram sistemas de proporção e de composição que influenciaram os artistas a partir de então, como no monumento a Washington. Em Roma, surgiu a aplicação prática de muitas destas ideias na arte de governar, na engenharia e na construção, como no Ponte de Gardenius, onde se combinam a graça, a proporção e a funcionalidade. Grande parte da nossa arquitetura, tanto na América como na Europa, foi influenciada pelo estilo clássico de 2000 anos atrás. Mas quando e onde tomaram forma todas estas tradições? Estudando o passado, podemos evocar as imagens que fundamentaram os alicerces de muitos dos aspectos da civilização europeia. No século XII a.C., o mundo micênico foi invadido e derrubado por hordas de povos de língua grega do norte, que se estabeleceram na zona que hoje conhecemos como a Grécia moderna, e de lá as costas da Ásia Menor, abrangendo com o passar do tempo todo o mar Egeu. Estes povos adoravam o deus Zeus, tal como fizeram os micênicos, e também outras muitas divindades, entre as quais se encontrava Afrodite, deusa do amor. Depois deste período, no século VIII a.C., o ferro substituiu o bronze nas ferramentas e nas armas. E além disso, os gregos, após desenvolver o invento fenício, passaram a contar com um alfabeto que flexibilizou a escritura. Utilizada inicialmente só em certos afazeres, como os inventários, estenderiam seu uso à literatura, sendo um grande exemplo a poesia épica de Homero. Também foi a era na que se realizaram estas grandes copas decoradas com motivos geométricos. A vida grega ou helênica dependia da cidade-estado, ou polis. A Grécia possui um grande número de pequenas planícies costeiras rodeadas de montanhas. Aqui uma comunidade podia crescer num isolamento relativo de seus vizinhos.
Isto ajudou a formar unidades políticas naturais, com frequência muito reduzidas, surgidas a partir de comunidades agrícolas, sendo Atenas a que se converteria na maior das cidades-estado. O século VIII a.C. também viu o começo de 200 anos de expansão colonial alimentada pelas disputas políticas e um forte desejo de fomentar o comércio, assim como de obter novas terras. O comércio foi facilitado pelo começo do uso da moeda, que tinha tido lugar a começos do século VII a.C. Os colonos gregos se deslocaram em círculos cada vez mais amplos até o Mar Negro e Trácia a leste, até Sicília, ao sul da Itália, França e Espanha a oeste. Embora não fossem colônias no sentido moderno da palavra, mas assentamentos agrícolas independentes, este movimento mudou a face do Mediterrâneo. O Mar Egeu Oriental se converteu no ponto de encontro de novas forças culturais procedentes da Síria, Mesopotâmia e inclusive da Índia. Nos séculos IV e V a.C., teve lugar um florescimento cultural sem antecedentes, especialmente em Atenas, em cuja pequena comunidade surgiram dramaturgos como Estíros, Sócrates, Eurípides, Aristóteles. Se crê que Eurípides tenha escrito umas 92 peças de teatro, muitas das quais lidas e representadas ainda em nossos dias. Também foi a era de historiadores como Tupírides e Heródoto, de Demóstenes e de Péricles, ou de oradores políticos e de gigantes da filosofia como Platão e Aristóteles. Se reconstruíram templos e no ano 444 a.C. se iniciaram as obras do Partenon, que foi completado com 50 impressionantes colunas que sustentavam um friso contínuo de 160 metros de comprimento, dos quais 102 podem ser admirados pelos visitantes do século XX. A Acrópolis, no centro de Atenas, estava adornada com edifícios belíssimos. Além disso, nesta era começou a filosofia científica. Os babilônios haviam tomado como sagrados os eclipses, ao mesmo tempo que os gregos perguntavam-se por que estes sucediam. Os egípcios haviam utilizado a geometria e os gregos desenvolveram o teorema de Pitágoras. Ao invés de aceitar as coisas por seu valor aparente, os pensadores gregos se dedicaram a explorar a lógica que encerravam. A sofisticação da cultura grega também fica refletida na sua famosa cerâmica de figuras negras e vermelhas, que encontrou um mercado imediato em toda a zona comercial grega e foi achada em lugares tão distantes como a Índia, a Rússia Central e o sudoeste da Alemanha. No entanto, estes achados não eram produto de uma sociedade isenta de problemas. A ameaça que representava o conflito entre ricos e pobres e a revolta dos escravos aumentou com a introdução da agricultura comercial e das grandes propriedades. Os pequenos agricultores se arruinaram e os camponeses sem terra fugiram às cidades, engrossando as legiões de pobres urbanos. Em Esparta, o temor de uma rebelião de escravos oprimidos teve um grande peso, convertendo a cidade virtualmente num campo militar. Esparta fomentava as virtudes de uma vida rigorosa, de austeridade e disciplina em prejuízo da arte e da cultura. Atenas decidiu aceitar a associação com o povo, convertendo-se assim numa democracia, a primeira democracia da história. Se tratava de uma democracia limitada, já que por baixo dos cidadãos que gozavam de direitos políticos, havia mulheres, estrangeiros e escravos, os quais junto com as crianças representavam 2/3 da população. Todo o poder estava em mãos da Assembleia, e qualquer cidadão podia assistir, falar e votar nesta. Formou-se um conselho executivo de 500 pessoas, distribuídas em comitês de 50 durante a 10ª parte do ano, escolhidas por sorteio ou por acaso, sendo a presidência rotativa. Só eram escolhidos os chefes militares e por apenas um ano cada vez. Virtualmente todos os demais juízes ou ministros eram escolhidos por sorteio. No final do ano deviam submeter-se à aprovação dos tribunais do povo. Péricles, o famoso político ateniense, descreveu desta forma o sistema. A nossa Constituição se denomina democracia porque o poder se encontra em mãos de uma maioria, e não de uma minoria, mas as nossas leis garantem um trato igual a todos pelas disputas privadas.
No entanto, a democracia ateniense era um edifício muito frágil, com as forças reacionárias sempre espreitando, dispostas a reconquistar seus privilégios. Além disso, o mundo das cidades-estado era inerentemente inestável. Atenas tinha seus aliados, mas sua riqueza e poder também despertavam hostilidades. No começo do século V a.C., Esparta e Atenas se uniram para rechaçar a invasão do grande império persa. Conseguiram derrotá-lo nas batalhas de Marathon e de Salamina. A Batalha Naval de Salamina, no ano 480 a.C., foi uma vitória muito árdua e, tal como a descreveu Ésquilo, a praia inteira e o Recife todo ficaram cobertos de cadáveres. Não obstante, no final do século, Esparta e Atenas se envolveram em amarga e sangrenta luta, a Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos. O mundo grego se havia debilitado, deixando a porta aberta a outro agressor, o semibárbaro reino da Macedônia, nos confins do norte da Grécia. A unidade que as cidades-estado gregas não haviam alcançado por si mesmas foi imposta por Filipe de Macedônia no ano 338 a.C. e seu filho Alexandre Magno completou a sua obra. Os grandes dias da Grécia se haviam concluído e com Alexandre passamos da idade helênica à helenística. Alexandre era um gênio militar e sob seu comando Macedônia se converteria em breve numa potência mundial. Derrubou as fronteiras do mundo grego fundando cidades à medida que avançava. Partindo da Europa, cruzou com seu exército a Ásia Menor, o norte da África, rodeou a Mesopotâmia em direção ao Golfo Pérsico, arrasou o Império Persa e continuou até o Extremo Oriente, além de Samarcanda e Bucana, alcançado assim o Tashkent. Depois cruzou o Indocus, a caminho da Índia, mas suas tropas já estavam cansadas e regressaram dirigindo-se à Babilônia, onde morreu à precoce idade de 32 anos. Havia percorrido quase 20.000 quilômetros em 10 anos, lutando constantemente e o seu império se estendeu da Grécia às fronteiras da Índia. Depois da morte de Alexandre, seu império se fragmentou rapidamente em 3 regiões principais: o pequeno reino da Macedônia, o Egito Ptolomeico e o reino dos Selétidas. Porém, o mérito de Alexandre foi o de estender a civilização grega ao Extremo Oriente. O comércio floresceu como nunca, o velho mundo das cidades-estado independentes tinha desaparecido e os dialetos locais se fundiram numa língua comum, o koiné, que foi utilizada amplamente em todo o Oriente Médio. Os deuses gregos se complementaram com as religiões orientais e se desenvolveram as filosofias características da era helenística como o epicureísmo, o estoicismo e o cinismo. Nasceu uma nova visão do mundo, diferente da exclusividade da Grécia clássica. As crenças e os conhecimentos estabelecidos eram postos em dúvida. Havia um crescente experimentar não só na escultura, mas também nas ciências e nas matemáticas. Foi, portanto, o mundo helenístico e sua civilização, e não a Grécia clássica, o que herdou Roma. Roma só estava em seus inícios quando Atenas desfrutava a sua idade de ouro. E mal começava a afirmar-se como potência quando a civilização helenística se encontrava em seu auge. Sendo originariamente um conjunto de assentamentos de aldeias de pastores latinos, Roma se desenvolveu até converter-se numa cidade durante o século VI a.C. e paulatinamente unificou a Itália sob seu comando, devendo seu predomínio sobretudo ao seu grande poderio militar, disciplinado e combinado com a habilidade e a diplomacia na formação de alianças, e a fazer amplas concessões contra seus próprios interesses. Porém, no ano 264 a.C., Roma chocou-se com Cartago, a grande potência marítima do Mediterrâneo com colônias ao longo da costa africana e também na Espanha, Sicília e Sardenha. As 3 guerras púnicas que se desenvolveram ao longo de um século converteram Roma numa potência naval formidável. Gradualmente, Roma estendeu seu império até incluir a Sicília, a Córcega e a Sardenha.
Não obstante, no ano 218 a.C., Aníbal, general cartaginês ao mando de um exército de 40.000 homens e um grande número de elefantes, cruzou os Pirineus da Espanha até o sul das Gálias. De lá cruzou os Alpes, invadindo a Itália, infligindo grandes derrotas aos exércitos romanos antes de ver-se obrigado a retroceder. Quase esmagada por Aníbal, Roma finalmente derrotou os cartagineses na Espanha no ano 206 a.C. Um temor patológico ao ressurgimento de Cartago levou os romanos a conquistar o norte da África. Novos conflitos os levaram à Grécia e à Ásia Menor, e passo a passo conquistaram a margem oriental do Mediterrâneo. No ano 58 a.C., Júlio César, poderoso e ambicioso aristocrata, comandou um ataque contra as Gálias e com o tempo as fronteiras de Roma se estenderam através da França até o Reno e posteriormente a Grã-Bretanha, a Romênia e a Síria. No ano 180 d.C., o Império Romano se estendia desde os confins da Escócia, no ocidente, até a Síria, no oriente. Houve muitas revoltas, apesar de que Roma, quando lhe interessava, concedia à sua cidadania certa liberalidade. Os povos conquistados eram governados e defendidos com firmeza de comum acordo. No entanto, quando este acordo fracassava, o castigo era rigoroso e exemplar. O Império Romano dotou uma vasta área de uma única moeda e baixas taxas alfandegárias para o comércio, facilitado por uma complexa rede de estradas e de portos protegidos. As mercadorias provinham de todos os cantos do império para satisfazer as exigências da rica e ampla população romana. Os animais para o circo procediam de todos os lugares, da Europa ursos e javalis selvagens. Do Oriente Médio, tigres e leões. E do norte da África, camelos e leopardos. Eram importadas grandes quantidades de trigo do Egito, têxteis e especiarias da Síria, azeite da Espanha, mármore da Ásia Menor e do norte da África, estanho e escravos da Grã-Bretanha. Também havia um amplo comércio entre as diferentes comarcas que faziam parte do império. O comércio não terminava em suas fronteiras. Se comerciou com a China dos Shan e se estabeleceu a famosa Rota da Seda, que passava por Espanha, Samarcanda, Casgar e chegava até Lan-e-Chou e Loyabe. Administrar esta enorme área era uma tarefa imensa. Os aristocratas romanos desempenhavam uma breve série de cargos para converterem-se em cônsules no Senado, ocupando o cargo durante um ano. Só um cônsul podia comandar um exército. Os ex-cônsules podiam mais tarde desempenhar cargos em ultramar como procônsules. Este sistema, estabelecido sobre uma base republicana nos primeiros dias do Império, se mostrou inadequado. Havia corrupção, incompetência e esporádicos distúrbios civis. Em períodos de tensão, os generais ambiciosos podiam deter todo o poder, como fez o ditador Júlio César, destruindo assim a forma tradicional de governo republicano. No ano 31 a.C., após um século de guerras civis e um incremento do predomínio militar, a estabilidade foi restabelecida pelo sobrinho de César, Augusto. Após ganhar-se a lealdade das tropas, deteve todo o poder, permitindo ao Senado compartilhar com ele a tarefa de administrar o poder. Apesar de tudo, o poder efetivo permaneceu nas mãos firmes do imperador. Augusto introduziu reformas nos impostos e na administração, o que concedeu ao mundo ocidental o período mais longo de paz que tinha desfrutado até então. Deste modo, a totalidade do norte da África, das fronteiras do Egito ao Atlântico, podia ser vigiada por uma legião composta de apenas 6.000 homens. A paz de Augusto foi celebrada com a construção de edifícios. Em todas as cidades do Império surgiram monumentos, arcos triunfais e anfiteatros. A consumada perfeição de seus edifícios é impressionante.
As termas de Diocleciano em Roma se levantavam sobre uma superfície de quase 13 hectares, e seu vestíbulo central estava decorado com uma cúpula de uma altura de 28 metros. O Fórum de Roma era um lugar de encontro aberto, com tribunas para os oradores públicos e os comícios, onde se reunia a Assembleia Popular. Muito perto dali se encontravam os templos dos primeiros deuses romanos, como Juno, Saturno e Vesta, numerosas lojas e os teatros de Pompeu e Marcelo. Havia também nada menos que 6 hipódromos, sendo o maior de todos o Circo Máximo, com uma capacidade de 140 mil espectadores sentados. O Coliseu, onde tinham lugar os combates entre gladiadores, tinha uma capacidade de 50 mil espectadores. O próprio Augusto gabou-se de haver proporcionado 8 espetáculos de gladiadores, nos que 10 mil homens haviam lutado até a morte, e 26 combates nos que haviam sido sacrificados 3.500 animais. Os romanos também se destacaram na construção de aquedutos, pontes e fortificações fronteiriças, como a muralha de Adriano, que se estende ao longo de quase 120 quilômetros ao norte da Inglaterra, do rio Tâmisa até Sowerfield. À medida que as províncias foram pacificadas, a nobreza local se deslocou às cidades e começou a falar latim. Se construíram templos e grandes casas de campo seguindo o modelo romano, como Volubilis, no Marrocos, com elaborados banhos, aquecimento, mosaicos e decoração pintada. Pompeia e Herculano conservaram toda a sua integridade ao serem recobertas pelas cinzas vulcânicas emitidas pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Nos oferecem uma fascinante visão da vida numa pequena cidade do Império Romano. Em Herculano há muitos exemplos da casa romana tradicional, com os quartos dispostos ao redor de um pátio aberto, quadrado ou jardim. Mercadores abastados ou patrícios devem ter vivido nestas casas, ficando refletida sua riqueza pela profusão dos mosaicos e a decoração pintada. As ruas com esgoto eram ladeadas por lojas, intercaladas com edifícios públicos, banhos e templos. A Grécia, em grande parte, foi a fonte inspiradora da arquitetura e da arte romanas. Muitas estátuas romanas de mármore são efetivamente cópias dos originais gregos de bronze desaparecidos. Apesar disso, os romanos desenvolveram seu estilo altamente naturalista em retratos. A era de Augusto também foi celebrada pela poesia de Virgílio, Horácio e Ovídio. Uma grande parte da civilização romana pereceu com o tempo, e hoje em dia só podemos ter uma visão de conjunto do mundo clássico a partir daqueles fragmentos que sobreviveram. Porém, o legado de Roma não se encontra só em fortes ruínas, monumentos e restos de estradas. Existe um legado muito mais duradouro refletido na língua falada, o latim, que deixou uma marca permanente nas línguas da França, Espanha, Itália e Romênia, sendo que também o inglês moderno possui palavras de origem latina. Além disso, conservado pela Igreja Romana e até há muito pouco tempo, ainda utilizado em todas as suas cerimônias, o latim se converteria numa linguagem aceita internacionalmente nas ciências, na medicina e no direito. O direito romano é a raiz de muitos dos sistemas legais modernos do mundo ocidental. De que modo nos falam as civilizações clássicas através dos séculos? Os gregos foram a ânsia de investigação nas ciências e nas artes, e o espírito ateniense da democracia continua vivo. Os romanos acharam seguidores nos construtores de seus impérios como Carlo Magno e Napoleão, e também nos pensadores liberais das revoluções francesa e americana. Porém, para encontrar as outras grandes influências do mundo antigo, devemos dirigir nosso olhar para além de Grécia e Roma, em direção à Ásia.
grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. As religiões do mundo. As grandes civilizações que existiram no milênio anterior ao nascimento de Cristo difundiram as grandes religiões mundiais. O Império Persa, que se estendia da Mesopotâmia ao Indo, as grandes bacias fluviais da China, o vasto subcontinente indiano, e finalmente Roma, que abrangia todo o mundo mediterrâneo. Na sua maior parte, estas religiões se desenvolveriam durante um breve período em comparação com todo o lapso da história humana. Os profetas e reformadores mais destacados do hinduísmo, budismo, judaísmo e das religiões da China foram quase todos coetâneos. Surgiram e se arruinaram vastos impérios, mas as influências destes homens nas religiões seria definitiva. Apesar das perseguições, a ação das religiões mundiais sobreviveram moderando a nossa forma de vida, no que se refere à educação, códigos morais e comportamentos, e paradoxalmente ativando em ocasiões as chamas das comoções políticas. Só podemos especular sobre a causa da aparição das grandes religiões mundiais, pois à medida que cresciam os impérios abrangendo não só grandes áreas, mas também muitos povos e costumes diferentes, se fazia patente a necessidade de crenças mais universais que as que podiam oferecer os deuses tribais dos primeiros tempos. O homem primitivo acreditava que o mundo natural era o dos espíritos. Mais tarde, estes seriam substituídos por deuses e deusas, pela Mãe Terra, pela chuva e pelos deuses Sol e outros, como o deus egípcio Osíris, do qual achava-se que dependia a vegetação e as inundações do Nilo. Funções similares também eram próprias dos deuses da Grécia e de Roma, Ares ou Marte, o deus da guerra, e Afrodite ou Vênus, a deusa do amor. As primeiras religiões se limitavam aos cultos locais em pequenos grupos, adorando os próprios deuses, tal como algumas tribos continuam fazendo hoje em dia. Os Yorubá, da África Ocidental, por exemplo, adoram uma complexa hierarquia de divindades que compreende um Criador Supremo e quase 400 deuses e espíritos. As grandes religiões do mundo são diferentes. No entanto, todas elas, num grau ou outro, compartilham a crença numa só realidade espiritual, válida para toda a humanidade. A transição dos cultos locais às religiões mundiais foi obra de uma notável série de reformadores. Zoroastro, na Pérsia. Na Índia, Mahavira. E também Gautama. Na China, Confúcio e Lao Tse. E os profetas do Antigo Testamento do povo de Israel. Embora pouco se saiba sobre a vida destes homens, parece certo que todos reagiram contra as tensões da sua época. Trabalharam independentemente em regiões muito afastadas entre si. E foi a sua visão o que deu origem às religiões do mundo. O hinduísmo é a religião de 400 milhões de indianos. Numa época tão remota como a dos Vedas, se realizavam procissões e peregrinações aos rios sagrados. E este aspecto do hinduísmo ainda continua sendo importante na atualidade. O rio Ganges tem uma santidade especial. As antigas escrituras sagradas dos Vedas remontam à chegada dos invasores ários ao norte da Índia, e as suas crenças continham a semente de muitos dos sistemas posteriores do pensamento religioso.
A sua ênfase nos sacrifícios e na noção de casta estabeleceu modelos sociais fundamentais, que continuaram regendo a vida da Índia durante 3.000 anos. Mahavira e Siddhartha Gautama, os reformadores do hinduísmo, eram ambos nobres de nascimento. Ambos se sentiam alienados pelo sofrimento e pelas calamidades que vinham ao seu redor, e procuraram a pobreza e a vida piedosa, abandonando as suas riquezas e posição social. Mahavira foi o fundador de uma rigorosa religião hindu chamada Jainismo.